Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Nós estamos aqui para falar um pouquinho de Jesus, já que estamos no mês do seu aniversário, nas vésperas de Natal, trazer uma mensagem para nos fazer refletir a respeito deste nosso querido amigo, divino amigo, e que nos serve de modelo e guia até hoje, desde que ele então esteve aqui conosco. E para isso nós vamos trazer uma mensagem que está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel fala então do semeador, a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. A frase é de Jesus e ela está no Evangelho de Mateus. Nos diz Emmanuel, começa o texto nos dizendo: todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deve agir utilizando de contrato com terceiras pessoas, mas sim que ele mesmo saiu a semear. A partir deste ensinamento que nos traz esta parábola de inestimável grandeza e esclarecimento, nós todos somos então chamados a observar a necessidade que temos todos nós de renovação através do serviço de elevação de nós mesmos, de sair de nós próprios e ir em direção a corações amigos que estão na nossa caminhada ou que estão na nossa proximidade. É necessário que nós analisemos o cárcere onde nos colocamos daquele ponto de vista exclusivo, onde nós pensamos com exclusividade, pensando só em nós, só no que nos é bom, que nos é útil, que nos é favorável. Mas, então, sair como diz Emmanuel, sair do cárcere do eu para ir para fora. Significa isso nos dizer que deixar aquela exclusividade da nossa opinião e olhar para o outro, um olhar mais amoroso nas suas necessidades, nas suas aflições, porque existem muitas. E quando nós conseguimos, então, fazer isso, esse exercício de sair de nós mesmos, despertar dessa exclusividade pessoal, nós então conseguiremos enxergar um grande território, uma grande terra chamada interesse geral. E nesse território imenso que vamos descobrir, né, nesse propósito de descobrir essa terra do interesse geral, encontraremos a terra das almas. A terra das almas, onde cada alma, com a sua particularidade, sejam essas particularidades mais difíceis ou menos difíceis, com mais facilidades ou com mais dificuldades, nós vamos encontrar muitos irmãos aprisionados pelas paixões avassaladoras do egoísmo, do orgulho, da vaidade e da incompreensão. Outros tantos ralados na pobreza material, onde tantas dores e tantas aflições que acarretam essa condição desses irmãos que vêm na miséria ou na pobreza, né, material, que oferece a cada um muitas dores e muitas aflições, muitas necessidades. Outros tantos ainda endurecidos, o coração endurecido pelas dificuldades da existência atual e que não souberam lidar com essas dificuldades ou não conseguiram superar essas dificuldades e se tornarem empedernidos, o coração endurecido frente às adversidades alheias, até as próprias. A dor foi tão grande na condição que eles ofereciam, que eles se viram incluídos, não conseguindo vencer, endureceram os seus corações à amorosidade,
se fecharam em clausuras a tudo que é belo, útil, que é amoroso, que é enternecedor, corações endurecidos. Outros tantos irmãos ofuscados pelos brilhos fúteis da matéria, pelas coisas exuberantes, as futilidades que não nos levam a nada e que fazem por causa disso se perder muitas oportunidades de melhoria, de trabalho e de crescimento. Então nós podemos compreender, né, em olhando para todos esses irmãos, em saindo de nós, como ele propõe, né, em saindo de nós mesmos, olhar para esse território enorme desses grandes fatos, acontecimentos. Então nós vamos ver o quanto esse terreno é farto de oportunidade para cada um de nós vivenciar a nossa melhor parte, colocar em prática os nossos talentos, desenvolver os nossos bons sentimentos, aqueles que ainda estão latentes, porque todos temos os nossos bons sentimentos latentes em nós mesmos. Então, fazer com que esses sentimentos bons aflorem, se desenvolvam, aquele que já está um pouco aflorado, que possa então se desenvolver, florescer realmente, ficar grandioso e fazer a nossa parte junto desses irmãos de caminhada. Vivemos nesse mundo não sozinhos, somos chamados a viver em grupo porque nós somos seres gregários, somos irmãos humanos para vivermos uns com os outros, porque assim é que nós crescemos, assim é que nós nos desenvolvemos. Aquele que está sozinho não tem essa possibilidade de se desenvolver, porque ele não tem o enfrentamento de um com o outro. É a comparação, e essa comparação no sentido positivo, de que se uma pode já fazer um pouco melhor, nós também podemos. Então, nesse sentido de crescimento, onde um se ampara no outro, para que essa caminhada possa ser mais tranquila, para que as nossas dificuldades possam ser divididas, as nossas cargas possam ser divididas, que a gente possa, então, dividir com o outro que está mais sobrecarregado e nós um pouco menos, o fardo dele. Que nós possamos ser humanos, ser fraternos, olhar o outro com um olho mais amoroso, o da fraternidade, o da piedade, né, o do saber que nós precisamos, porque só nós cresceremos então juntos uns com os outros, nos amparando, nos guiando, nos fortalecendo nessa caminhada que muitas vezes é bem difícil. E foi isso que o nosso divino mestre, o nosso divino semeador, pautou no seu ministério de luz. Foi desta forma que ele desenvolveu aqui conosco, quando aqui esteve, o seu ministério de luz, luz que ele trouxe para nós. Ele iniciou, então, esse ministério junto de humildes tratadores de animais, né? Continuou, então, com seus amigos de Nazaré, passou pelos doutores de Jerusalém, os fariseus, que tinham muitas palavras e poucas atitudes, muitos talamaleques, né? Mas poucas obras no bem, olhava o outro, a crítica e tudo mais, mas para si era só as benesses. Também andou com os pescadores simples, com os justos, com os injustos, com os ricos, os pobres, os doentes do corpo, os doentes da alma, os velhos, os jovens, mulheres, crianças. Então, com isso, ele nos mostrou que não havia distinção entre um e outro, que todos fomos iguais perante Deus, todos fomos criados simples e ignorantes para que a gente tivéssemos o mérito do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Então, foi esse o recado. Em fazendo isso, ele não deixou nada escrito, mas deixou tudo feito, mostrado, exemplificado, principalmente exemplificado, que todos somos iguais, não interessando de que raça, de que gênero ou de que condição social nós somos. Todos somos filhos de Deus, todos estamos aqui na Terra para crescer. E se crescermos amparados uns no outro, essa caminhada vai ser mais tranquila. Ele ensinou, ele curou, ele acalentou, ele esclareceu, ele mostrou
o caminho que leva a Deus, porque ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dessa forma, nos dizendo, nos mostrando que através dos seus ensinos, daquilo que ele veio nos trazer e nos exemplificar, esse é o caminho certo para que a gente vá ao Pai. E foi isso que ele nos disse claramente, né? Ele nos disse claramente esta sentença, né? Que é o nosso, que por isso se tornou o nosso guia e modelo, por tudo quanto ele fez e por tudo quanto ele nos mostrou. Podemos observar o semeador do céu, né? Ele se ausentou da grandeza que ele tinha, né? Se ausentou para vir morar aqui conosco, nascer aqui, encarnar nesse mundo, nesse nosso planeta, para aqui nos trazer o exemplo, nos trazer o ensinamento, curar nossas dores e nos mostrar que nós somos capazes, porque ele também disse: eu podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, significando dizer que nós também, ele também já foi pequeno, cresceu pelo seu próprio esforço, ele é um Cristo, ele é um Cristo há bilhares de anos. Então, se ele disse: eu sou, eu posso, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E se ele é o nosso modelo e guia, por que que nós não, então, nos guiamos por ele? Não fazemos o que ele fez? Porque assim nós podemos superar a nós mesmos e crescer, evoluir em direção àquilo que nos aguarda, a nossa angelitude, a perfeição relativa que nós vamos ter, mas ainda assim a perfeição que nos é permitida. Ele se fez, veio, como eu disse ali, ele se fez pequeno para viver conosco, apagou a sua luz para que a nossa luz pudesse então crescer, para que nós pudéssemos então nos ver melhor, nos iluminar, para que a nossa luz pudesse brilhar. Então ele fez todo esse processo, porque ele sendo um Cristo, ele é luz pura. E ele veio para cá, apagou esta luz para que ele não fosse, para que ele se tornou humilde, para que ele não nos apagasse, para que nós então tivéssemos nele o exemplo de poder também chegar nesse ponto onde chegou. Então ele se humilhou, como diz Emmanuel aqui no texto, ele se humilhou para que nós nos exaltássemos, e ele se confundiu com a sombra para que a nossa luz brilhar. Embora fosse fácil para ele delegar para outros, milhares de anjos, de seus, de outros irmãos de luz, espíritos enaltecidos, grandes, já puros também, que ele pudesse vir aqui e fazer esse trabalho, mas não, ele não delegou. Eis que o semeador saiu a semear, ele não delegou essa tarefa para ninguém, ele veio e fez, ele mostrou por ele mesmo. Então, é isso que ele aguarda que nós também façamos, que a gente possa mostrar aquilo que nós temos no nosso interior, porque se somos criação de Deus, se somos filhos, temos a centelha divina e nós precisamos valorizar a quem somos e filho de quem somos. Então nós temos essa possibilidade de um dia também ser um Cristo, né? Estarmos nessa categoria dos Cristos, onde Jesus já se encontra há bilhares e bilhares de anos. Então, se nós acreditamos, e nós acreditamos, não é? Que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, o guia da humanidade, e que nós nos afastamos desta forma, nos afastemos então das nossas inibições, dos nossos medos, do nosso meio, daquela forma que a gente se enquadra num lugar pequeno, que a gente se fecha em conchas e não desabrocha. Então, nesse sentido de poder nos tirar, nos desinibir e fazer a parte que nos cabe fazer, vamos como ele fez, vamos também sair a semear.
sair a semear, assim como o nosso mestre também fez, semear o bem sem reservas, fazer o bem pelo bem, porque o bem nos faz bem, o bem faz bem àquele que faz. Desenvolver então as nossas possibilidades, os nossos bons sentimentos, a caridade, a fraternidade, a piedade para com as dificuldades dos outros, do irmão da caminhada, ou uma prece por aquele que está longe. Nós temos muitas formas de fazer o bem, no bom pensamento, nas boas vibrações, no desejar que o outro se dê bem, que ele também supere as suas dificuldades, porque em assim nós estaremos contribuindo para a psicosfera do nosso planeta, ganhando com isso. Então estaremos seguindo Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Desta forma estaremos seguindo a Ele. Aproveitemos esse momento atual, onde existem muitas possibilidades de fazer, de desenvolver a nossa boa parte, os nossos talentos. Então, que a paz do Cristo esteja com todos nós nesse Natal, nos auxiliando a sermos então melhores a cada dia, a sair de nós mesmos, a sair a semear aquilo que nós temos já de bom. E vamos lembrar no que Cristo disse aos seus companheiros, apóstolos, chegando perto do martírio do Calvário, ele disse a seguinte frase que se encontra no Evangelho de João. Quando ele reuniu seus apóstolos, ele disse a todos: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração. E é isso que nós queremos deixar, queridos amigos, a mensagem do Cristo nesse Natal, que nós possamos, então, não nos perturbar, não perturbar o nosso coração, fazer cada um de nós a nossa parte, mas fazer aquilo que não precisa grandes obras, fazer o bem, fazer aquilo que já está no nosso coração, já está nas nossas consciências, aquilo que nós já conseguimos alcançar, que cada um possa fazer a sua parte. E então, agradecemos a Jesus por este ensejo da gente, então, acalentar o nosso coração nessa mensagem do Cristo. Agora que é Natal, vamos fazer o Cristo chegar próximo de nós, ou vamos então nos aproximar dele, fazendo o que ele aguarda de nós. Um bom Natal a todos nós, que tenhamos paz, que tenhamos boas vibrações e muito amor nos nossos corações. Boa noite e que fiquemos todos nós com o Cristo, assim como Ele também está com nós.